Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Nós estamos em campanha de missões estaduais, meus irmãos, e por isso eu quero pensar um pouquinho com os irmãos dentro dessa temática. Missões, mais precisamente evangelização, motivação, público e desafio. Quando nós olhamos para o mundo, digo as pessoas do mundo, o que é que nós vemos, meus irmãos? O que é que você vê? Quando Jesus olhava para o mundo, ele via multidões de pessoas que eram quais ovelhas desgarradas, ovelhas cansadas, andando errantes por não terem pastor, pessoas que precisavam ser achadas. Nós lemos sobre isso aqui em Mateus 9, versos 35 a 38. Veja, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então é isso que Jesus via. E Jesus via então, também, quando contemplava essa multidão, oportunidade, e mais do que oportunidade, necessidade de evangelização. Tanto que ele ordena aos seus discípulos que orem ao Senhor da seara, ao Pai, para que ele envie mais trabalhadores para a sua seara. E Jesus então evangelizava, movido pela compaixão que ele tinha no coração por aquelas pessoas. Temos nós, meus irmãos, olhado para o mundo, para as pessoas do mundo, e se temos olhado, o que nós temos visto? E mais importante ainda, o que nós temos feito? Nós precisamos fazer alguma coisa. E o que nós precisamos fazer nesse caso é evangelizar, nos envolvermos nessa tarefa da evangelização. Então nós vamos ver isso hoje. Evangelização, motivação, público e desafio. Primeiro, meus irmãos, pensemos na motivação. O que pode nos motivar? O que é que pode nos fazer mover em direção a essa obra? Obviamente, muita coisa pode nos motivar, mas a mais poderosa motivação talvez seja aquela que movia Jesus, a compaixão, conforme nós lemos aqui no verso 36. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Nós precisamos cultivar a compaixão pelas pessoas. Mas não se trata, meus irmãos, de compaixão apenas, também, mas não apenas, em relação a alguma dificuldade que a pessoa viva, como enfermidade, por exemplo, pobreza, marginalização e outras coisas desse gênero. E sim, compaixão por causa da situação espiritual em que as pessoas estão vivendo. Sem Cristo, elas são como ovelhas errantes, desgarradas, que não têm pastor e que não sabem caminhar em direção à eternidade com Deus, sendo o seu destino. Então, se essa situação não muda, a perdição, que é o estado do qual não mais sairão. E é algo tão ruim, meus irmãos, tão ruim, mas tão ruim, que é chamado de inferno. Então nós precisamos, ao olhar para as pessoas, pensar: se essa pessoa partir hoje para a eternidade, qual será o seu estado a partir daí? E começarmos então a desenvolver a compaixão pelas pessoas. E essa compaixão, se desenvolvida, é que nos fará agir em prol da sua salvação, evangelizando, orando e contribuindo. Então, qual a motivação? Há muitos agentes motivadores, mas a compaixão é um dos mais poderosos. E nós precisamos cultivar, então, essa compaixão. Entender que as pessoas sem Cristo estão perdidas, condenadas ao inferno. O inferno é um lugar muito ruim, de sofrimento eterno, e ter uma compaixão pela situação espiritual dessas pessoas. Precisamos cultivar. Isso vai nos motivar a evangelizá-las. Segunda coisa aí, meus irmãos, é o público. Qual é o nosso público-alvo? Aí depende, não é? Em oração,
pela conversão das pessoas, nós podemos incluir todo mundo. O público-alvo é todo mundo. Nós podemos orar agora pela conversão de pessoas lá no Japão. Né? De repente aí você tem o costume, eu já ouvi falar de alguém que tinha o mapa mundi, né? E ele colocava lá o dedo para orar pelos países. Então você coloca o dedo lá em cima do Japão e diz: Senhor, eu quero pedir que o Senhor leve a conversão ao coração de pessoas aqui no Japão esta semana. Então, em oração, a gente pode incluir o mundo inteiro. Em contribuição, meus irmãos, nós já podemos também ajudar toda a obra missionária que fazemos no mundo inteiro. Quando eu contribuo, você contribui, o outro contribui, todo mundo contribui, junta tudo e a obra é feita no mundo inteiro. Então, nosso público-alvo é o mundo inteiro e as tribos urbanas, os ciganos, né, do mundo. Então, o mundo inteiro, grupos específicos, em contribuição a gente pode ajudar na evangelização de onde a gente tem trabalho missionário, projetos missionários. Agora, mais importante, meus irmãos, mais importante é a ação. Em ação, qual é o nosso público-alvo? Em ação, o nosso público-alvo é aqui onde Deus nos plantou. No nosso caso, aqui em Muqui, onde Deus nos plantou, onde nós estamos, não é? Se você está em outra cidade, é aí na sua cidade. Muqui é uma cidade pequena, então a gente pode incluir a cidade inteira e as adjacências. Esse é o nosso público-alvo. Aqui nós precisamos evangelizar. Aqui nós precisamos evangelizar. Se a gente ficar só orando, Senhor, manda missionário para evangelizar aqui em Muqui. Somos nós. Deus pode mandar outros missionários, mas somos nós que temos que fazer. Somos nós. É nossa responsabilidade aqui. Esse é o nosso público-alvo. Não nos esqueçamos disso, meus irmãos. Não nos esqueçamos jamais disso. E agora, em terceiro lugar, o desafio. Quais são os desafios que nós temos? Primeiro desafio é a multidão. A multidão é grande, né? Disse Jesus. Só que em Muqui nós temos 15 mil pessoas para serem evangelizadas. Segundo desafio, os trabalhadores são poucos. A multidão é grande, os trabalhadores são poucos. E em vista disso, nós devemos orar, disse Jesus, para que o Pai envie mais trabalhadores. Mas tem outro desafio, meus irmãos. Tem outro desafio, para o qual a gente precisa atentar bastante. Há trabalhadores, e aqui eu me refiro aos missionários, que não estão no campo onde deviam estar. E não estão por quê? Não estão por falta de recursos financeiros. E há falta de recursos financeiros porque nós não temos contribuído à altura. E a matemática, meus irmãos, pode provar isso que falamos. Por exemplo, qual foi o alvo da nossa última campanha de missões mundiais? O irmão se lembra? Não tem problema se não se lembrar. Eu também não me lembro. Se você se lembrar, você pedir para me falar. Eu não me lembro mais. Mas sempre quando se fala o alvo de missões mundiais, parece que é muito grande, muito alto o alvo, né? É milhões. Mas o fato, meus irmãos, é que se cada batista da Convenção Batista Brasileira separasse em média para essa campanha 20 centavos por dia, nós atingiríamos uma quantia bem grande de cerca de 100 milhões de reais. E é claro que a gente precisa ter isso em média, né? Porque, por mais incrível que possa parecer, há pessoas que não podem dar esse valor. 20 centavos por dia para nada, né? Então, uns dão mais, outros dão menos. Aqueles que têm condições dão mais, que não têm dá menos, outro dá os 20 centavos, e aí tem-se uma média equilibrada. Não vai tomar isso como ideia, não. Se você pode dar mais, dê mais, tá? O mesmo se dá com missões nacionais, a mesma quantia. E com respeito a missões estaduais, que é a nossa ênfase atual, qual foi o alvo da nossa última campanha de missões estaduais? Não lembra? Não tem problema, também não lembro. Mas, segundo a estatística da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, nós somos mais de 80 mil batistas no nosso estado. Agora faça as contas. Com 10 centavos de cada um por dia,
nós levantaríamos quase 3 milhões para a obra em nosso estado, que é muito mais do que os alvos, né? E somando tudo isso aí, dá quanto? Dá 50 centavos por dia. Agora eu sei, como já disse, que 50 centavos por dia para muita gente é muito, especialmente numa família onde, por exemplo, existam 4 membros da igreja e um só provedor. Por isso que eu enfatizo, né, que eu coloco isso como sendo uma média. Uns podem mais, quem pode mais dá mais, quem pode menos dá menos, né? E olha que eu não incluí aqui ainda aqueles que não são membros da igreja, mas mesmo não sendo membros fazem questão de ajudar. Agora, diante disso, alguém poderia perguntar, mas pastor, Jesus não multiplica os recursos? Sim, ele multiplica, ou talvez multiplique o poder de alcance dos recursos, mas ele os multiplica quando eles são realmente poucos, e não quando a entrega dos mesmos é omitida pelo seu povo. Então não podemos fazer isso. E então, meu amado irmão, pensa aí hoje, e reflita também durante a semana, durante os próximos dias. Tire um tempo para pensar, para orar. Ore pedindo a Deus que encha o seu coração de compaixão pelas almas perdidas, a começar por aquelas que estão ao seu redor, talvez até dentro da sua casa. Ore pedindo a Deus que lhe conceda uma visão real acerca daqueles que vivem sem Jesus. Se eles morrerem sem Jesus, eles vão para o inferno. Lugar de sofrimento eterno, de lá não se sai. Então ore para que Deus lhe dê essa visão, por mais terrível que ela seja. Uma visão real acerca daqueles que vivem sem Jesus. E aí desenvolva então compaixão por essas pessoas. Ore pedindo a Deus que lhe dê condições de participar financeiramente da obra missionária, para que os poucos missionários que existem estejam lá no campo missionário, onde é o seu lugar. E peça a Deus que coloque no seu coração a preocupação santa no que respeita à evangelização da grande multidão de pessoas que está ao seu redor e que ainda permanecem como ovelhas desgarradas que não tem pastor. Que Deus lhe dê uma preocupação santa pela multidão do mundo inteiro, mas pela multidão que está ao seu redor, e que motive você, mova você em direção a essa multidão, fazer alguma coisa para que a multidão seja evangelizada. Ore para que Deus use a nossa igreja de forma poderosa. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Amém.